Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Matemática é Fácil. Nós iremos para mais uma aula e essa aula está relacionada à notação científica, também conhecida como potência de ideias. Essa aula me inspirei no plano de aula que nós temos aí online, né? Vocês estão vendo aí pelo site, pelo aplicativo. E eu resolvi falar um pouquinho sobre essa aula. Eu sei que vai ter aula na Rede Minas, né, nos aplicativos, mas você pode também estar aprendendo aqui conosco no nosso canal. Espero que você goste, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva, você que não é inscrito, e deixe o seu comentário aí para nos ajudar. Beleza? Vamos para a aula? Vou dividir essa aula em duas partes. A primeira eu vou falar sobre a potência de ideias de forma geral, como que funciona, como que ela é trabalhada, e depois, numa segunda parte, nós iremos falar sobre conversão, como nós fazemos as transformações desses números que podem ser escritos na forma de potência de ideias ou notação científica. Primeiramente, você pode estar perguntando, por que utilizar a potência de ideias? Por que utilizar a notação científica? Muito simples, porque existem alguns números que eles são muito grandes ou muito pequenos e ficando assim difícil de representar. Então imagina um número com 9 zeros, ou um número com a vírgula e mais 10 casas, 12 casas. Fica difícil de representar. Fica um número muito extenso e fica cansativo para fazer os cálculos. Para isso que foram desenvolvido a potência de ideias e a notação científica. Nada mais, nada menos que um número escrito numa forma de potência. Então ele é escrito trabalhando-se com a potência, sempre com a base 10, né, porque tem potência de base 2, 3, mas nós iremos trabalhar especificamente com a potência de base 10 nessa aula. Então, essa potência vai ter um número que vai vir antes dela, e nós vamos ver aqui qual que pode ser esse número. Mas antes, vamos ver aqui onde que ela é utilizada. Assim como eu falei com vocês, representação de números muito grandes ou pequenos. Exemplos. Eu tenho aqui esse número 1.500.000. Então, esse número é um número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. Então, eu escrevo ele dessa forma. Poderia ter 10 dígitos, 12 dígitos. Eu conseguiria escrever da mesma forma, utilizando a mesma quantidade de algarismos de dígitos aqui. E o número pequeno também. Olha esse número. 0,0000059. Ou seja, eu posso escrever na forma 5,9 vezes 10 a menos 5. Professor, então eu posso ter expoente negativo? Sim. Para números pequenos, nós vamos utilizar o expoente negativo, e para números grandes, nós iremos utilizar o expoente positivo. Né? No caso, não precisa de colocar o sinal de mais. E nos números pequenos, nós iremos utilizar o número negativo. Esse número ele funciona da seguinte forma. Eu tenho um valor, um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Nós vamos entender daqui a pouco. Tenho a potência, que é a base 10, sempre. E eu tenho também o expoente, que vai ser sempre o número inteiro. Professor, o que é o número inteiro? O número inteiro é todo aquele que não utiliza vírgula. Então pode ser 0, é número inteiro, 1, 2, 1 milhão, desde que ele não tenha vírgula. E os números negativos entram também? Entra também. Então, menos 1, menos 2, menos 20, menos 35 e por aí vai. Certo? Então, eu tenho todos os números inteiros aqui como expoente. E o m, que é o meu número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele tem que ser um número que está dentro desse intervalo. Né? Para quem já estudou intervalos aí, vai saber que quando eu utilizo esse intervalo aqui, ó, essa bolinha fechada, significa que eu estou incluindo esse número, e bolinha aberta eu não estou incluindo esse número. Ou seja, maior ou igual a 1, então ele pode ser 1, pode. 1, ok. 1 entra. Ele pode ser maior que 1, 1,1, 1,01 e por aí vai.
ele pode ser todos desse intervalo até chegar próximo ao 10. O 10 não pode? Não. Então o 10 não entra. Certo? Então entra 1, mas o 10 não entra. Então 9,99 pode. Só não pode ser o 10, porque o 10, aí eu vou andar mais uma vez com a vírgula e vai virar 1. Então não faz sentido eu utilizar o 10. Nós veremos na hora que nós vamos fazer o exemplo. Então, quais intervalos, quais números que eu posso ter? 0,5? Posso? O que vocês acham? Vou colocar alguns números aqui, vocês vão pensando. 3,2? Será que eu posso? Não sei, vamos ver. 10,2? Será que eu posso? Deixa eu utilizar a mesma cor. Não sei. 8,7. 1,002. Pode? Não sei. Deixa eu colocar de vermelho. Não sei. Vamos lá? Olha só, 0,5. 0,5 é maior ou menor que 1? É menor. Olha só, ele está antes do 1. Então 0,05 não pode, certo? Ele tem que estar entre 1 e 10. 3,2? Ok, está aqui por aqui. Então, pode. 10,2? Passou do 10. Então, não pode. 8,7? Está próximo do 10, não chegou. Então, tá ok. 1,002? Pode? Pode. Porque ele é maior que 1. E 1 pode? 1,0. 1,0 o que vocês acham? Pode aqui, ó. Não pode é o 10. Então aqui também tá ok. Beleza? Então nós vamos passar agora para a parte de transformações. Ou seja, nós vamos converter os números grandes em pequenos e ver como que é feito esse processo. Então, pessoal, transformações. Eu separei aqui em duas partes, transformações de números grandes e de números pequenos. Por quê? Porque o processo é parecido, mas é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Então, para transformar números grandes em potência de 10, eu tenho que seguir aquela regrinha que eu já falei no início da aula. Eu tenho que ter números entre 1 e 10, certo? Não pode ser 10, mas pode ser 1. Então, eu coloquei aqui, ó, o 1 está em cima, tá vendo? E o 10 está para cá, ou seja, 9,99 pode, mas o 10 não. E o segundo passo, andar com a vírgula para a esquerda. Na verdade, esse que seria o primeiro passo. Nós vamos andar para a esquerda até atingir esse número aqui. Vocês vão ver que na hora que a gente vai fazendo. Então vamos lá? Vamos começar? Então tem um exemplo aqui de um número. Que número que é esse? 12.300.000. Certo? Aí você vai falar assim, eu tenho que andar para a esquerda, certo? Isso aí, eu tenho que andar para a esquerda. A vírgula. Mas eu não tenho vírgula nesse número, eu tenho pontos. Como é que eu faço, professor? Simples. Se o número não tem vírgula, significa que ela está implícita aqui, ó. Ela está aqui, oculta aqui, ó, no final. Então você vai partir desse ponto, do último número, atrás do último número, e vai começar a andar. Quantas vezes? Vamos ver? Lembrando que eu tenho que chegar no número entre 1 e 10. Certo? Então eu vou andar, ó, uma vez. Esse número está entre 1 e 10? Não, está muito grande ainda. 2, 3, 4, 5. Ó, 5. Esse número aqui sobra o quê? Vou até tirar os pontos para não confundir, ó. Andei 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar a vírgula aqui, o número fica 123, tá vendo? Então eu vou andar mais uma. Ó, andei mais uma. Agora eu tenho que número? 12,3. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, fica 12,3, certo? Ainda não está entre o que eu quero, está acima de 10. Então eu tenho que andar mais uma vez, ó. Uma. Aí aqui eu cheguei no 1,23. 1,23 está entre 1 e 10? Ok, consegui o que eu queria. Então, esse número eu já sei que vai ser 1,23.
Ok? O vezes 10, porque é a potência de 10, então todos vão ter isso aqui. E o expoente, professor, como é que eu faço? Simples, eu vou pegar a quantidade de vezes que eu andei com essa vírgula, que estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o expoente é 7. Então, é muito simples. Contei o número de vezes que eu andei com essa vírgula, é o expoente. E o número que sobrou para mim aqui, onde que eu parei a vírgula, eu escrevo ele aqui. Escrevo vezes 10 aqui. Então, é bem tranquilo, bem simples. Não precisa de calculadora, né? A calculadora vai confundir mais você. Então, você faz manualmente. Vamos ver mais esse exemplo para ficar mais claro? Então, vamos lá. Da mesma forma, nós vamos pegar aqui do final. Ó. Como este número não tem vírgula, tem pontos, tá vendo? Ponto, ponto, ponto. Para separar a casa dos milhares, milhões e bilhões, no caso aqui. Esse número 7 bilhões, 901 milhão, 901 milhão. Então, a vírgula vai estar no final, sempre. E eu vou andar quantas vezes? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número que é esse? 7.901. 7 ainda está grande. 790. 8, 79. 9. Aí eu parei no 7,901. 7,901 está entre 0 e 10? Sim. Então eu escrevo ele aqui, ó. 7,901. Ok? Vai ter alguns casos que você poderá tirar. Vamos supor que esse número tivesse algarismo diferente de 0 aqui em todos. Então você poderia, de repente, você pode arredondar aqui no segunda casa, né? E estaria bom, 7,9, por exemplo. Mas, vamos utilizar o número todo aqui, porque não é um número que tenha tantos algarismos diferentes de 0, somente esses aqui. Então, vezes 10 elevado a quanto? Quanto que nós contamos foi 9, né? Só conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o expoente meu é 9. Entenderam como é que é simples? Então, basta eu contar a partir do final do número. Se ele tiver vírgula, vamos ver um caso que ele tenha vírgula, vamos pôr aqui, ó. O número aqui, vou até separar aqui para não ficar muito confuso. 6.938,5. Como é que eu transformaria esse número, então? Esse já tem vírgula, né? Então, eu vou partir daqui, ó. Eu vou andar para que lado? Esquerda, sempre. Então, eu vou andar, ó. 1, 2, 69, está maior que 10. 3. Então, 1, 2, 3. 6,9. Então, eu coloco 6,9. Posso arredondar assim, tirar esses 3 casos aqui. Vezes 10. Andei quantas vezes? 3. Elevado a 3. Ó, 1, 2, 3. Está vendo que eu não parti do final? Porque ele já tem vírgula. Se ele já tem vírgula, eu vou partir de onde que está a vírgula. Não vou partir do final, não. Só vou partir do final quando esse número não tem vírgula. É um número inteiro, né? Então, deu 6,9 vezes 10 a 3. Aí eu posso, dependendo da situação, né, não é todos os casos, você pode ignorar esses últimos números. Você vai arredondar aqui, ó. Quando está falando assim de população, de número de bactérias, que são números muito, muito grandes, geralmente se faz isso aqui, ó. Vai fazer, por exemplo, uma reportagem, quantas 1.000 pessoas que foram atingidas, por exemplo, por um vírus, por uma doença. Então, geralmente faz assim, com os números grandes, né? Aí ignora esses últimos aqui. E com números pequenos? É bem parecido. Só que agora, ao invés de nós andarmos com a vírgula para a esquerda, nós vamos andar para a direita. Vamos ver aqui então, aqui, ó, mesma coisa, números entre 1 e 10, lembrando que o 1 pode, o 1 entra e o 10 não entra. O 1 entra, o 10 não entra, certo? O 10 é só uma referência ali pra gente. Então vamos lá. E vou andar com a vírgula para a direita. Então, agora eu tenho que andar para cá, né? E vou parar entre 1 e 10 da mesma forma. Então vamos lá. Ó, a vírgula, nesse caso, sempre vai estar a vírgula já posicionada. Então, você não vai ter problema de identificar onde é que está a vírgula. Aqui já tem, sempre. Então você vai andar, ó, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Que número que vai dar aqui, se eu colocar a vírgula aqui? 6,1.
ignora todos os zeros para trás. Então, que número que virou? 6,1. Então, esse número vai ser 6,1 vezes 10. Ah, e agora eu tenho que pensar no expoente, né? Será que vai ser o expoente 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. E aqui agora vai ser o expoente menos 6. Lembra que eu falei com vocês? Quando for números pequenos, o expoente vai ser negativo. Certinho? Então, parei aqui, porque se eu andar mais uma, vai virar 61 e está maior que 10. Então, tem que parar exatamente aqui. Ó. Então, a vírgula vai ficar aqui. Certo? 6,1. Então, parei com a vírgula aqui. Vamos ver mais um caso aqui, ó. 0,00035. Então, eu vou andar com a vírgula. Para que lado? Para a direita. Então, vou andar 1, 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque se eu andar mais uma, vira 35. E se eu deixar antes, fica 0,35. 0,35 é menor que 1. E 35 é maior que 10. Então, essa vírgula vai ficar posicionada aqui. Que número que vai dar? 3,5. 3,5 vezes 10, que é da potência de 10. E o meu expoente, eu vou andar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu tenho o expoente 4. Ou, menos 4, né? Na verdade. 4 se fosse um número grande. Como é um número pequeno, menos 4. Não se esqueça disso. E aqui? Ah, professor, mas aqui já tem um número negativo. Tem algum problema? Não. Você vai escrever o número que vem na frente da potência com menos, simplesmente. Vamos ver como é que fica? Ó, eu vou andar com a vírgula uma vez. Duas vezes, ó, já tenho 2,05. Se eu andar mais uma, vira 20. Né? Então, eu tenho que parar com essa vírgula aqui. Ó. Eu andei apenas duas vezes nesse caso. Ó, 2,05. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 2,05 vezes 10 elevado a menos 2. Observaram aqui, ó, qual que é a diferença desse para esse? Esse não tem sinal de menos, então ele não teve sinal de menos no início. Esse tem sinal de menos no início, eu coloco também o sinal de menos aqui, porque ele é um número negativo. Não é o fato dele ter expoente negativo, não tem nada a ver com esse número aqui. Isso aqui é do expoente para mostrar que ele é um número pequeno, e isso aqui é para mostrar que ele é um número negativo. Então são duas coisas diferentes. Certinho? Eu gostaria também de resolver com vocês uma questão do Enem a respeito desse assunto aqui, que inclusive está na apostila, então vocês vão reparar lá. Então vamos lá para a questão. É uma questão do Enem 2012, a questão atividade 5 da NASA. Então a questão fala assim: a Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide YU 55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração seguinte sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, menor distância que ele passou em superfície terrestre. Esse texto todo não vai ajudar quase em nada, só está dando informação de qual é o acontecimento. O que vai nos dar informação é a figura. Se você olhar a figura aí, eu tenho a proximidade da Terra, que é de 325 mil km. 325 mil, está escrito assim, ó, mil km. Certo? E, na sequência, pergunta: com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU passou da superfície da Terra é igual a... Então, a resposta está em quilômetros. Aqui eu tenho quilômetros e a resposta está em quilômetros. Vamos ver qual que é a resposta certa? Tem só uma pegadinha aqui. Se tem 325 mil, então eu tenho que escrever esse número. 325 mil. Certo? Esse é o número, 325 mil. Porque agora, aqui está na forma escrita, né? Em forma de palavra, mas eu vou escrever numericamente. Então é 325
1000 quilômetros, ok? Como a resposta está perguntando em quilômetros, basta eu converter isso aqui para a potência de 10, que é a forma da resposta lá. Então vamos ver? Isso é um número grande ou pequeno? Um número grande. Então eu tenho que andar com a vírgula para que lado? Para o lado esquerdo, certo? Então eu vou partir do final, porque eu não tenho vírgula nesse número. Esse ponto aqui é só uma referência. Então a vírgula estaria aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 32, 5, 3,25. Então andei 5 vezes 3,25 vezes 10 elevado a 5. Tem menos? Não, porque o número é grande. Se fosse um número pequeno, eu colocaria o menos. Então, resolvi aqui, ó. Então andei 1, 2, 3, 4, 5. Escrevi o número 3,25 vezes 10 elevado a 5, que eu andei 5 vezes. Agora, vou olhar as alternativas. A alternativa na apostila aqui está letra D. Então, a resposta correta, letra D de Douglas. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostaria de deixar brevemente uma palavrinha para vocês, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo de número 28 e 29. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Essa palavra é para você que se sente cansado, sobrecarregado, entristecido por toda essa situação que nós estamos vivendo. Às vezes você pode estar passando até mesmo falta das coisas dentro da sua casa. Às vezes você pode estar sentindo falta daquele seu parente que você não pode visitar. Às vezes você pode estar sentindo falta de estar fazendo um passeio, uma viagem. Mas saiba que o Senhor, Ele pode te amparar em todas as suas necessidades. E Ele pode te guardar. Não só pode, como irá te guardar de tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe o seu like. Obrigado. Até a próxima aula.